vamos começar hoje uma série de estudos sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e o sincretismo religioso. Junto com tudo isso, o impacto na cosmovisão da igreja. Ok? Coloca o primeiro texto, por favor, Henrique. Vocês podem acompanhar aqui. Eu sugiro que você anote, crie um raciocínio. A partir dessa palavra, avalie um pouco de você também. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados, amém, irmãos? Todos nós mesmo, inclusive eu, todos nós estamos sendo aperfeiçoados e precisamos aprender da palavra. Como é um assunto um pouquinho denso, então eu peço a sua atenção, porque não vai dar para a gente parar para responder pergunta, levantar a mão e etc., porque é um culto. Então, assim, o que você mais puder concentrar de atenção vai ser melhor. Amém? Vamos ler junto aí, gente, 1 de Pedro 1, do 18 ao 21. Amém? Vamos ler junto? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do quê? Do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A vossa fé e esperança estejam em Deus. A vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos ler novamente para entrar na sua mente? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do quê? Do que o sangue de Jesus nos resgatou? Do que o sangue do Cordeiro nos resgatou? Olha só, do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, o sangue de Jesus, ele veio, para quê? Para nos resgatar de uma cultura. Está comigo? Nos resgatar de uma cultura. Vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Esse sangue que nos resgatou, esse cordeiro que nos resgatou, ele é misturado com alguma coisa? Não é? Ele é sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito, olha só, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido aprovisionado a nosso respeito. Porém, ele só se manifestou no fim dos tempos, ou seja, quando Jesus nasceu era a plenitude. Quando ele batizou lá com João Batista, já era o final dos tempos. Por amor de quem? De vós, que por meio dele quem? Jesus, tendes fé em Deus, o qual Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, num Deus que fez tudo isso, aprovisionou o seu Filho antes da fundação do mundo para nos resgatar de um fútil procedimento de viver que nós herdamos dos nossos pais. Irmãos, a mensagem do Evangelho está resumida aqui, ok? A mensagem do Evangelho está resumida em 1 de Pedro aqui, tá bom? Então nós vamos mergulhar nisso aqui, porque o que meu pai e minha mãe me legaram, eles também receberam. E o que os meus avós receberam, eles receberam dos meus bisavós. Cultura é assim, não é? Até a raiz da palavra cultura tem a ver com cultivo, que é a mesma raiz da palavra culto, inclusive. Então nós vamos mergulhar nas escrituras. Eu não queria que você piscasse. Falar que nem eu falo com as crianças lá em casa, só respira. Amém? Só respira. Amém? Vamos dar graças pela palavra? Pai, nós te damos graças pela sua palavra. Ela é viva para nós. Ela é o pão que nos alimenta, Senhor. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nós honramos o Senhor, honrando a tua palavra. Nós oramos te pedindo revelação, graça, discernimento. Pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que o Senhor possa nos acessar como nunca antes.
através da espada da sua palavra. De modo que o Senhor edifique para ti mesmo uma igreja santa, imaculada, pura, uma igreja sem mistura, papai, pronta para receber o noivo. Nós oramos te pedindo tudo isso e confiando na tua misericórdia, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Gente, olha só, a visão, por que antes da gente falar de dons, sejam os dons do Espírito, que são aqueles 9 dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, né? Dons de curar, dom da fé, línguas, interpretação, profecia, variedade de línguas, né? Antes da gente falar dos 9 dons do Espírito e dos dons ministeriais, né? Pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, né? Antes da gente falar disso, a gente tem que entender uma coisinha chamada sincretismo religioso. Por que a gente tem que entender isso? Porque todos os nomes vão mudar, mas as funções, elas vão existir em todas essas religiões. Vai ter o pastor, o pai de santo e o padre. Compreende o que eu estou falando? Mudou a religião, mas temos as mesmas funções. Temos os diáconos e os presbíteros. Temos os médiuns, as mães de santo. Está comigo? Em todas as culturas, em todas as religiões, o funcionamento estrutural de um governo espiritual é o mesmo. Está comigo? É o mesmo. O funcionamento, o governo estrutural, espiritual é o mesmo. Porque Satanás não cria, Satanás imita. Amém? Então Deus, ele estabeleceu a sua igreja. E ele colocou os dons de governo, que são os 5 dons do Espírito, os dons ministeriais, e colocou os 9 dons espirituais. Um para edificar, corrigir, exortar, e o outro para aperfeiçoar os santos. Quando a gente vai para as outras religiões e culturas, os nomes não serão os mesmos. Mas você vai ter uma cartomante, você vai ter um vidente. Você está comigo? Você vai ter alguém que vai ler a mão, você vai ter uma cigana, você vai ter um pajé, você vai ter a mesma imitação da funcionalidade estrutural de um corpo. Quem está comigo, diga amém. Não existe só o corpo de Cristo na terra. Se temos o corpo espiritual de Cristo na terra, do qual ele é o cabeça, todos os que não fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte de algum corpo. Você está comigo? Que também tem um cabeça. Amém? Que também tem uma gestão, que também tem um funcionamento. Então, antes da gente vai entrar nos dons lá para lá longe, né? Eu quero fundamentar bem a questão cultural, vamos gastar um tempo nisso, para você entender que não é fácil uma manifestação de um dom puro. Isso não é uma coisa fácil. Não é fácil, seja a manifestação dos 9 dons do Espírito, aqueles 9, seja a manifestação dos 5 dons. É muito difícil um pastor pastorear com total integridade e pureza. Um profeta profetizar com total integridade e pureza. Um mestre ensinar sem ser tendencioso. Para apresentar a sua visão. Você compreende o que eu estou falando? Não é fácil você apresentar as escrituras do jeito que elas são, sem dar o seu pitaco. Está comigo? É difícil. Da mesma maneira, os 9 dons. É muito difícil uma operação 100% pura. Porque ao mesmo tempo que Deus me dá uma palavra de conhecimento sobre o passado de alguém, é muito difícil de imediato eu não fazer um juízo sobre aquela pessoa. Você está comigo? É muito difícil você não separar as coisas. Não é fácil. Mas esse é o verdadeiro desafio da igreja. A igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Um pastoreio puro e íntegro. O ensino do mestre puro e íntegro. A profecia do profeta pura e íntegra. A palavra do evangelista pura e íntegra. E os dons do Espírito puros e íntegros. Você está comigo? Então, a gente vai falar um pouco sobre cultura. Eu quis ver o que o mundo pensava sobre cultura. Desde o mundo antigo quanto o nosso mundo atual.
E eu escolhi 3 frases que vão falar um pouco sobre cultura. Pense comigo aí. Olha só o que a Selma falou. Cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi aprendido. Pense comigo sobre essa frase. Cultura é o que fica depois de esquecer tudo que você aprendeu. Em outras palavras, você vai pegar uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com demência, ela vai esquecer de muita coisa que aprendeu, mas o que está intrínseco no ser dela está lá. Você está comigo? A cultura, ela, ao mesmo tempo que ela é um portal, ela afeta até o nosso DNA. Porque uma prática repetida por diversas vezes, geracionalmente, tem a capacidade de alterar o comportamento do ser humano a nível de DNA. Isso é epigenética. Você está comigo? Então, cultura, de fato, é o que fica depois que se esquece tudo que se aprendeu. Então, qual que é o desafio da igreja? Não esquecer do que se aprende. Você está comigo? Não esquecer do que se aprende. Ensina um menino no caminho que ele deve andar. E quando for velho, o que, gente? Não se esquecerá dele. O trabalho efetivo dos pais não é ensinar só não, é inculcar no juízo do menino. Ele pode até pecar deliberadamente se quiser, mas esquecer, ele não vai. Você está comigo? Ele pode fazer o que quiser da vida, mas esquecer, ele não esquece não. Então a gente vai olhar para Provérbios, as palavras de Salomão e de Davi, manda atar a sabedoria no dedo, manda colocar a sabedoria como um colar no pescoço. Se a gente vai para Deus falando com Moisés, Deus manda que os pais ensinem para os filhos e os filhos para os filhos. Quando eles passam no Jordão, pega as 12 pedras, as tábuas, põe na arca da aliança, põe as festas, tabernáculo, Shavuot, colheita, tudo. Põe todas as festas para o povo não esquecer do que Deus fez. Diga assim comigo, Deus não ensina com o objetivo de esquecer. Você está comigo? O que Deus ensina, se for esquecido, o que prevalece é a cultura. Cultura. Então, qual que é o nosso desafio como igreja? Aprender a palavra genuína e desejar isso. Paulo diz, vocês precisam desejar o leite genuíno. Tem que desejar, tem que querer. O reino do céu não é para quem procura, é para quem Deus se revela. Amém? Deus não é objeto de estudo. É por isso que ninguém pode fechar um diagnóstico sobre Deus, porque Deus não pode ser estudado. Deus é revelado e Ele se revela para quem Ele quer. E para quem que Ele quer se revelar? Buscar-me-eis e me encontrareis. Que tipo de pessoa vai encontrar? Quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. De todo o vosso coração não é um culto, não é uma ceia. De todo o vosso coração vai muito além da nossa frequência congregacional. Você está comigo? Então, olha a visão do mundo, né? Cultura é o que fica depois que você esquece o que aprendeu. Isso significa que o diabo vai se empenhar de 2 formas. Primeiro, separar você da palavra para que você não aprenda. E uma vez que você aprende, ele vai trabalhar para que você esqueça. O ser humano nunca é neutro. Ou ele está num culto racional a Deus, ou ele está amarrado à cultura desse mundo. Você compreende? Por isso, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. A glória do Senhor não é o culto que nós pregamos aqui na igreja, irmão, é tudo. O vosso culto racional. Por isso está escrito, porque dele. Por que eu me visto de uma maneira composta? Por causa dele. Por que eu não adultero? Por causa dele. Por que eu ando na verdade? Por causa dele. Por que eu não minto? Por causa dele. Por que eu me compadeço de alguém? Porque ele se compadeceu de mim. Ou você vive um culto racional 24 horas por dia. Já parou para pensar, querido, que a Bíblia fala que 24 anciãos estão em torno do trono? E o turno dos sacerdotes compreendia 24 horas. Isso são figuras de que o nosso culto é ininterrupto. Porque um dia tem quantas horas, gente? 24 horas. Está comigo?
Então, ou você vai prestar um culto racional a Deus, ou você vai estar preso em uma cultura. Ou pior, você vai estar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. E o que é isso? Sincretismo religioso. Está comigo? Sincretismo religioso não é uma mesa de uma religião que você não gosta de ver. Sincretismo religioso é quando o evangelho deixa de ser puro para estar misturado. Você está comigo? Seja com uma prática, com um pensamento, com um estilo de vida. Culto e cultura. Você vai escolher qual dos dois você vai viver. Amém? O culto racional que queima diante de Deus 24 horas, assim como os 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus, porque isso não é uma figura só do tabernáculo e do templo. O tabernáculo de Deus hoje está em nós. Amém? O Santo dos Santos hoje habita em nós, porque o trono de Deus habita em nós. Um espelhamento assim na terra como é no céu. Então, o culto ou cultura. Amém? Fala para a pessoa do seu lado aí, o culto ou cultura. Diga que se tu cochilar, é cultura, viu? Tô brincando, gente, tô brincando. Segue o fluxo. Irmão, vou logo avisando que eu não sou como o Paulo. Se tu cair, eu não tenho como te ressuscitar. Amém? Então, vamos lá. Olha que coisa interessante Einstein falou. Sem cultura moral, não haverá nenhuma saída para os homens. Pensa sobre isso. Sem uma cultura moral, não há saída para os homens. O que seria uma cultura moral? Um ensino cultivado geracionalmente sobre o que é certo e errado. Por que o mundo está do jeito que está hoje? Porque a cultura moral acabou nos anos 60. Está comigo? Porque a cultura moral acabou nos anos 60. Então, quando não há uma cultura moral, realmente não há saída para os homens. Porque vai prevalecer o que a Bíblia chama de desejos da carne. Sem limites. Ok? Quem falou isso foi Einstein. Nem foi Jesus, viu? A cultura do espírito, presta atenção. A cultura do espírito identificar-se-á com a cultura do desejo. A cultura do espírito identificar-se-á com a cultura do desejo. Aquilo que está dentro vai buscar aquilo que está fora para se completar. Você está comigo? E se as nossas fraquezas, mazelas, derrotas, carências não forem para a cruz, elas serão saciadas onde? Na cultura. Está comigo? Na cultura. Então vamos lá. É necessário passar por Samaria. Observe essa imagem comigo aqui. Isso. É necessário passar por Samaria. Quando a gente vê essa imagem aqui, ó, a samaritana, Jesus e o poço, né? Essa mulher sem nome, Jesus judeu e o poço que estava lá. Quando a gente lê o diálogo dessa mulher com Jesus, os dois estão falando da mesma coisa, mas cada um está falando de uma coisa diferente. A mulher diz que Jesus pede água. A mulher diz como que ele ousa falar com ela, já que ele era judeu e ela uma samaritana. Os samaritanos são o quê, pastora? São um povo mestiço. Lembra que Deus mandou o povo não se misturar? Amém? Inclusive, eu quero avisar que no próximo domingo estaremos cadastrando aqui, fazendo os casamentos proféticos dos filhos. Estou brincando. Amém, gente? Não que já não passou na minha cabeça essa possibilidade, mas... O que acontece? A Bíblia falou para o povo não se misturar. Por quê? Para que preservasse a fé. Para que preservasse a fé. Os costumes e a cultura de Israel. Porque a cultura de Israel carrega uma mensagem. Essa cultura, infelizmente, não foi preservada. Eles se misturaram demais e perderam a essência. Mas era para ser uma cultura que carregaria uma mensagem. Cultura é tão importante que Deus não mandou Jesus do céu de uma vez. Fez uma cultura, um povo, para que a mensagem chegasse no coração do homem. Jesus não veio como um ET, como os OVNIs, como estão dizendo por aí. Ele veio dentro de uma cultura, de algo real. Amém?
o mundo espiritual funciona em parte assim. Então Jesus ele entendeu que era necessário passar por Samaria. Quando a mulher diz como que ele fala, aí Jesus responde: se você soubesse com quem é que você está falando, quem pedia água era você. E a mulher acredita exatamente. Mas como você vai tirar água? Observe, Jesus está falando de uma água, ela está falando de outra água. O poço é fundo, como é que você vai tirar aqui? Já viu no conversa de bêbado? Só que Jesus não é o bêbado, amém? Aí Jesus diz assim: se você quisesse, eu te daria água viva. A mulher: e onde tem essa água viva? Percebe? E você não teria mais sede. A mulher realmente acreditou. Olha como o misticismo é uma coisa real, né? Que havia uma água que ela não teria mais sede. Irmãos, isso é impossível, biologicamente falando, amém? É impossível. Mas a mulher perguntou: e essa água está onde? Aí Jesus disse assim: não digo não. Primeiro, ó, os dons. Os dons. Chama o teu marido e vem cá. Olha o dom, a importância do dom para você romper com uma cultura. Está comigo? Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher disse: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou a verdade agora. Porque 5 maridos tivestes. E o que agora você tem, nem seu é. Marido tem dono, viu, gente? Mulher também. A mulher disse: eu vejo que você é profeta. Aí ela vai tirar uma dúvida. Olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Mas nós sabemos que temos que adorar no monte. Jesus disse: em verdade te digo, a hora vem e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ou seja, nem os judeus estavam adorando de verdade, tampouco os samaritanos, amém? Os verdadeiros, ou seja, um tipo que é nenhum das duas culturas, um tipo puro, que não é nem judeu, nem samaritano. Os verdadeiros adoradores, ela vai dizer: glória, sou eu, Jesus. Ô Pai. Amém? Adorarão ao Pai aonde? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Percebe como a cultura cegava aquela mulher? Se Jesus não quebra no dom, Jesus ia continuar falando de uma coisa, ela respondendo, mas falando de outra coisa completamente diferente. E isso acontece em boa parte dos púlpitos da nossa nação brasileira. Jesus estava falando uma coisa, e nós pegamos a mesma coisa que Jesus falou, para falar outra. Por quê? Diga comigo: cultura. Cultura. Pegamos a mesma fala de Jesus e falamos outra coisa. Uma guerra cultural. Estão comigo? Então, queridos, Deus, Ele está acima do judeu, da cultura dos judeus, porque se misturou. Tanto está acima da cultura dos samaritanos. Deus tem uma cultura para nós, a cultura do céu. Não é à toa que o céu não é apresentado como cosmos. O céu é apresentado como um reino. Compreende o que eu estou falando? Como um reino. Um reino que tem modo de agir. Tanto é que Jesus disse: seja feita o quê? A sua vontade aqui na terra, no sistema da terra, assim como essa vontade já está em funcionamento no reino dos céus. Venha a nós o teu reino. Reino tem sua própria cultura, seus próprios costumes. Então o crente, ele tem uma cultura que está acima dessa cultura. Você está comigo? Amém? O crente tem uma cultura que está acima dessa cultura. Você não está aqui, eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, e até algumas visões, mas essa agora é a minha visão. Falo eu, Susan. Você não está aqui para mudar a cultura brasileira, porque até a própria palavra cultura pressupõe que ela não pode ser mudada. Você implanta uma nova no lugar da velha. Amém? Porque cultura já existe. Não é um fato que vai acontecer. Cultura já foi cultivado e já é.
Então a própria palavra pressupõe que não pode ser mudada. Você está comigo? Então nós estamos aqui, diga assim comigo, você está aqui para implantar um reino. E a cultura desse reino, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na maneira de você agir. Você está comigo? Você está aqui, não é para salvar o Brasil, não. Você está aqui para implantar a cultura do reino. Amém? A cultura do reino. Vamos lá. Olha só. Demonizamos ou menosprezamos uma cultura sem, contudo, compreender que ela é a maior força motora, social, espiritual de um determinado grupo. Não adianta demonizar a cultura brasileira. Está comigo? Não adianta menosprezar. Precisamos entender que não estamos nesse mundo, não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Está comigo? Estamos nesse mundo. Não adianta demonizar uma cultura. Você precisa implantar o reino. Não adianta menosprezar a cultura. Você precisa implantar o reino. Ninguém vai vencer a cultura brasileira. A nossa cultura, irmãos, não dá para entrar agora, vai ficar para o próximo culto. Mas não é bonita a nossa história, não. Não é bonita, não. A história brasileira não é bonita, não. É uma história de estupro, de abuso, de ganância. Essa é a história do Brasil. A nossa cultura não é bonita, não. E não tem nada a ver com cor. Tem nada a ver com cor. Então você não vai demonizar a cultura brasileira porque alguém se veste assim. Ou vai menosprezar a cultura como se a cultura não tivesse nenhum valor. Né? Porque esse é outro erro da igreja. Os pais, não, deixa meu filho, é folclore, é cultura do Brasil. Cada bichinho daquele tem uma representatividade espiritual. Que toca no seu filhinho, na cultura brasileira. Eu vou dizer algo aqui que talvez alguns não entendam. Mas eu vou me esforçar, vocês têm a mente de Cristo. De fato, irmãos, a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. De fato. Não vou inventar um versículo para isso, não. De fato. Eu já preguei aqui no Brasil, não preguei com alemães, mas preguei para alemães. E no final do culto, como eu já contei para vocês, tinha um porquinho rodando lá no negócio. Eu fiquei horrorizado. Espetado lá. No fundo da igreja tinha uma churrasqueira. Com um porquinho rodando na hora do culto. Imagina você pregando o cheiro do porco no ambiente. E tinha uma mesa que eles prepararam para mim com muita alegria. Com muita alegria. A maioria são alemães. Estão no Brasil, mas são alemães. Irmãos, eles bebem o vinho deles, mas nenhum deles se embriaga. A cultura brasileira com o alcoolismo tem uma ligação muito forte. Diga para a pessoa assim, tu não é alemão. Tu é Brasil, B. E no Brasil, o álcool está com barzinho, é ou não é? Com traição, com coisas erradas. A cultura empodera. O álcool não tem poder em si, mas a cultura empodera. Principalmente dentro de uma esfera territorial, porque toda cultura está numa esfera territorial. Você está comigo? Irmãos, é tempo de nós amadurecermos e limpar o terreno. Tem coisa que não vai ser problema para a igreja dos alemães, mas para a igreja brasileira, irmão, posso falar rasgado? É saindo da igreja no motel com outra mulher ou com outro homem. Porque o álcool empodera. No Brasil, álcool está santificado, digamos assim, para essa cultura. Você está comigo? E você é brasileiro. Você não é só um ser espiritual, não. Você é um ser cultural. E na cultura brasileira, bem, está no teu DNA. O jeitinho, o samba, o pagode, está tudo aí. Pastora, você tem problema com músico cristão tocar música secular? Tem. Não tem um problema só não, eu tenho todos os problemas do mundo. Não é um só não. Você quer ouvir na sua casa, você ouve. Agora, tocar aqui em cima, tu não toca não. Toca não. Por quê? Porque a cultura empodera.
Música, a mensagem não está na letra. A mensagem da música está no ritmo. Escute isso para você ser seletivo. A mensagem de uma música não está na sua letra, está no seu ritmo, porque o ritmo, quando nasceu, foi consagrado para uma função. Você está comigo? A música ela é tão poderosa que se não fosse Lutero, não tinha entrado na igreja. Agora, por que a igreja católica não queria música? Porque música tem poder. Amém? Quem nunca chorou no chuveiro ouvindo Celine Dion? Sem não entender uma palavra. Ai, que vocês. Amém. Como que era o nome daquelas? Não sei o que, Girls. Spice Girls. Né? Como? Não é do seu tempo. Seu tempo é o que? Cazuza? Amém. Adele, olha. Sem entender uma letra, porque a mensagem da música não está na letra, está no ritmo. Tanto é que o mundo espiritual funciona por certas batidas e certos ritmos. Pastora, a senhora é muito chata. Bom, filho, vive diferente lá no céu, não tira dúvida. Brigar a gente não briga, não. Amém? Brigar a gente não briga, não. Mas música gera ambiente. E não gera pela letra, não. Gera pelo ritmo. Está comigo? Volto a dizer, o ritmo tem poder em si? Não. Mas quando ele casa com a cultura, passa a ter poder. Você está comigo? Vocês estão entendendo? E não é só a música que tem poder quando casa com a cultura. É o tipo de comida. Não tem poder. Está comigo? O álcool não tem poder. Mas casado com a cultura, tem. Amém, gente? A cultura é o retrato espiritual de uma nação. Você quer ver o retrato, a foto, a selfie da nação brasileira? É a nossa cultura. A cultura é o retrato espiritual de uma nação, família, comunidade ou de um indivíduo. A cultura, em certo sentido, é uma denúncia. Você não vê o Brasil nos mapas, você vê o Brasil na sua cultura. Está comigo? Cultura. Você vê o Brasil na sua cultura. A cultura é o retrato, não só da nação, mas o seu retrato, o meu retrato. Amém? O seu retrato, o meu retrato. Nos nossos filhos, que reproduzem os mesmos comportamentos. A cultura é o retrato do mundo espiritual. Está na cultura. É preciso compreender que somos seres culturais, geradores de cultura, fruto de uma ou mais culturas que se fundiram. Geralmente a gente se vê só como um ser espiritual. Você não é só um ser espiritual, eu não sou só um ser espiritual. Somos seres culturais, fundidos com seres espirituais, fundidos com seres emocionais. Quem está comigo? Amém? Somos seres espirituais. Somos seres culturais e somos seres emocionais, fundidos numa mesma dimensão. Tá? Uma cultura pode abrigar várias outras culturas em si. Brasil é um exemplo, né? Nós temos aqui tantas crenças, tantos credos. Cultura é algo poderoso, porque ela de cada cultura, quando se funde, nasce outra. Entende? Que se funde com outra, nasce outra. Então, cultura é a grande arma nas mãos de Satanás para aprisionar gerações. Amém? E não tente mudar. Implante o reino. Se você tentar mudar, você vai só se misturar. Amém? Você implanta o reino. Pode passar, filho, por favor. A menos que conheçamos a nossa cultura, não reconheceremos elementos culturais que passam erroneamente a serem vistos como religiosos e até espirituais. Como assim, pastora? Eu vou dar um exemplo. Conversei com minha mãe antes de falar sobre isso. Tradicionalmente, e não há problema nenhum nisso, nós fazemos um círculo para orar. Amém? Muitas igrejas no Brasil, igrejas centenárias, possuem até hoje os círculos de oração. Tem algum problema nisso? Não. E às vezes nem o círculo tem, é só o nome.
né? Só o nome, ciclo de oração, porque nem um ciclo tem. Elas passam mais tempo ajoelhadas, né? Mas o problema não é essas irmãs, nem essas igrejas centenárias, que por causa da cultura estavam guardadas de coisas que hoje nós estamos expostos. Abra os seus ouvidos espirituais que você vai entender. Se umas 10 irmãs de um ciclo de oração orassem há muito tempo atrás, é capaz do morto ressuscitar. Hoje, se essas mesmas irmãs se reunirem aqui na igreja para dar as mãos para orar, vai cair um bocadinho no chão, babando, rodando. Por quê? A cultura que nós estamos expostos hoje pegou a figura do círculo, roda de samba, roda de candomblé. Porque o círculo marca um perímetro, onde dentro daquele perímetro, uma determinada entidade vai funcionar. Eu não sei como, nem de onde saiu esse nome ciclo de oração, mas eu deduzo que alguma irmã se converteu genuinamente ao Senhor, de coração, e ela trouxe para a igreja aquilo que ela aprendeu. Vamos orar de mãos dadas. Mas como a cultura antes não estava como a cultura de hoje, você não via, eu digo isso, irmão, que minha mãe me levava para ciclo de oração desde a minha mamadeira. Não tinha as coisas que a gente vê hoje, não. Mas não tinha mesmo. Pelo contrário, aquelas irmãs passavam 1 hora, 1 hora e meia de joelho, irmã. Não sei como aguentava, e o joelho não estourava. Era assim. Quando você entrava, era uma atmosfera de temor. Pessoas orando, chorando, clamando a Jesus. Está comigo? Hoje não. Hoje, se você fizer um círculo diante da nossa cultura, começa a pessoa a se entortar, a cair, a virar para trás, a fazer e acontecer. E o problema não está nisso, em si. O problema está no que está por trás disso. Por quê? Porque os círculos, as mesas redondas, esse modelo de oração, ou de, invocar, funciona dentro disso aqui. Então, aí o que acontece? As irmãzinhas do ciclo de oração dos anos 40, 50 já estão no Senhor. 60. Com a pureza dela já se for. Ficamos nós, fruto dessas irmãs. Mas nós somos geradores de cultura também. Agora você abre seu ouvido. O que a nossa geração vai ter de oração na próxima fase, se Jesus não voltar? Um bocado de gente que saiu da overdose das drogas para um tipo de música com apelo emocional, noiado dentro da igreja. É ou não é verdade? Estou chapado de Jesus, tá? Não, mas se tu tivesse, nessa palavra tu dizia. Está comigo? O evangelho do reino pertence a uma cultura celestial que deve ser implantada assim na terra como no céu. Não é assim como nos Estados Unidos tem que ser no Brasil. Assim na terra como é no céu. Tem um modelo, diga comigo, tem um modelo. Aleluia. A carga cultural contém elementos históricos, espirituais, costumes e uma filosofia própria. Toda a cultura, ela vai somar com filosofia, crenças, costumes, atos repetidos. Deus chamou Abraão, deu a Abraão, Isaac que deu a Jacó e deu a Jacó 12 filhos, não foi assim? A partir desses 12 filhos nasceu uma cultura. Jesus chamou 12 apóstolos. Amém? Para desses 12 apóstolos nasceu o quê? Uma cultura. É essa cultura que a gente vai imitar. Quando a gente chegar nos dons, vocês vão entender isso. Nós funcionamos a partir de um modelo, não a partir de uma mistura. Está comigo, irmão? Funcionamos a partir de um modelo e não de uma mistura. A salvação vem dos judeus. Ou seja, vem de uma cultura que carrega uma mensagem. Foi Jesus que disse. Vocês não conhecem o que adoram. Nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não disse a salvação vem de um judeu. Eu que sou o judeu. Vem dos
judeus. Ou seja, dentro da cultura judaica, há uma mensagem de salvação. Então, a salvação não está na cultura preta, branca, azul. Não. Irmão, sai disso, viu? Sai disso. Pelo amor de Deus. Vamos avançar só mais um pouquinho, nós vamos terminar por hoje. Passa para o próximo, filho, por favor. A cultura é um trem tão poderoso que ela pode favorecer a implantação do reino de Deus, enquanto uma outra cultura pode impedir. Amém? Culturas são portais e, ao mesmo tempo, alcançam por caminhos discretos até mesmo o nosso DNA. Quando lidamos com uma cultura, estamos lidando com a única arma que pode invalidar o poder de Deus. Sabe quem disse isso? Jesus. Vocês invalidam o poder de Deus por causa da vossa tradição. Então, quando a gente está lidando com cultura, não é um bichinho pequeno, não. É a única coisa que pode invalidar o poder de Deus. É a arma cultural. Toda cultura é uma forma de fé. A Bíblia compete com cultura porque a Bíblia ensina no que você deve acreditar. Amém? Então a Bíblia ela vai competir com a cultura. Porque ela ensina no que a gente deve acreditar. Então, queridos, nós, para fechar essa primeira noite, somos fruto de judeus, que na verdade são resultado de um homem chamado Abraão. Preste bem atenção. Que teve um filho por nome Isaac, que teve um filho por nome Jacó, que teve 12 meninos. Esses 12 filhos constituíram a nação de Israel, que passou 430 anos onde, gente? No Egito. Quase meio milênio. Só o Brasil tem 500 anos. Quase a idade do Brasil foi o tempo que o povo passou no Egito. Está comigo? Quase. Esse povo, quando sai, Deus precisa fazer a limpa. Eles não ouvem, não obedecem, a maioria morre no Egito, mas os filhos continuam. Deus faz o pacto da circuncisão, eles herdam a terra, mas diga comigo, a cultura estava no DNA. Está comigo? Eles repetiram as mesmas obras dos seus pais, mortos no deserto. Essa geração teve outras gerações, uma pior do que a outra. Até que Deus se calou por 400 anos e envia na plenitude dos tempos o único homem capaz de salvar a minha e a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio de uma mulher que era virgem, mas ia casar, casou e teve outros filhos. Porque agora começa a cultura da mistura, né? Maria permanece, a virgindade perpétua de Maria. Para que a virgindade perpétua de Maria? Porque casamento não é o que é santo. Ser santo é ser virgem a vida toda, mesmo casado. Percebe? Para se contrapor com aquilo que a Bíblia coloca como fundamento. Então a Sagrada Família é o quê? Maria Virgem para sempre, com Jesus e José, eunuco. Amém? Essa igreja, nós saímos dela através da reforma protestante com Martinho Lutero e outros homens que Deus levantou. Esses homens romperam com essa estrutura mais densa da idolatria, dos tributos, do dinheiro. Então começou um movimento missionário a nível mundial. E começaram a nascer, ao longo dos séculos, presbiterianos, metodistas, batistas, Assembleia de Deus, Evangelho Pleno, ao redor de todo o mundo. Dessas igrejas surgiu o avivamento, entre aspas e muitas aspas, que dividiu essas igrejas entre renovadas e tradicionais. Temos, a nível de Brasil, a Convenção Batista Brasileira, que se mantém a mesma.
Temos a igreja presbiteriana, que se mantém a mesma. A Batista Nacional, que é uma outra convenção. E a Batista Independente, que é uma outra convenção. Aconteceram movimentos dentro dessas denominações, de pessoas que então fundaram e abriram seus próprios ministérios. Não dá para falar de todos eles agora. Mas como não havia uma estrutura da cultura de como uma igreja funciona, temos as aberrações que temos hoje aí. Porque não tem cultura. Tem a cultura do mundo, mas não tem a cultura de como uma igreja funciona. Hoje o secretário-geral da convenção ligou para a gente. Estamos aí organizando para que ele esteja aqui no dia 8 de dezembro, para passar para a nossa igreja e explicar a história dos batistas no mundo, dos batistas independentes, de como os suecos chegaram no Brasil. Está comigo? Para nós entendermos, irmãos, que nós fazemos parte de uma linha. Não é uma denominação, não é uma placa, mas a cultura. Não dá para ficar sem a cultura do reino. Eu fui pesquisar na internet e tantas coisas que eu achei que era meme, mas não era, irmão, era verdade. Um pastor com uma moinha no púlpito e uma fila de gente. E as pessoas passavam por ele porque naquele palco, no púlpito, ia moer os pecados na moinha de Jeová. Não, isso não era meme, isso era verdade. Um casal de apóstolos, bispos, sei lá o que era aquilo. Eles sopravam um balão e era o fôlego do profeta. E cada pessoa pagava R$500 por balão. Eu achei que era meme, mas não era. E tinha fila de gente para comprar. Porque o povo tem um líder que merece. Eu achei que era meme. Uma outra que Lucas me mandou também, eu achei um absurdo. Eu achei que era meme, mas não é. Uma mulher com o seu marido, a bispa e o bispo, vendendo a tesoura de Sansão, que Dalila teria cortado Agora pensa, mesmo que aquela fosse a tesoura, o que é um absurdo, mas mesmo que aquela fosse a tesoura, pra que eu quero uma tesoura que Dalila cortou os cabelos de Sansão? Gente, e vários outros. Aí eu fui ver cultos ditos pentecostais. Irmão, aquilo não é culto a Deus nunca. Aquilo não é igreja nunca. Não é nunca, não dá. Lá em Fortaleza eu passei na frente da... enorme a igreja. Se dá para chamar de igreja. Aliás, nem eles chamam, né? Eles chamam de... A coisa tá feia. A coisa tá feia. Irmãos, eu não sei, é um trabalho formiguinha. Mas a gente vai começar a passar a vassoura de Jeová aqui na igreja. Para que apenas aquilo que é essencial permaneça. Não dá mais para a gente avançar, o horário estourou. Quinta-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Amém? Se coloque de pé, você recebeu alguma coisa? Você deseja o leite genuíno, puro da palavra? Ou você quer mergulhar nessa cultura falida, que explorou escravos, que matou índios, que elitiza a favela e o bandido? Você quer ter um culto racional a Deus 24 horas? Ou você quer se satisfazer com o secretismo religioso? Comendo na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Qual é a sua escolha? Amém? Diga assim comigo: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes. E quanto a mim, eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Diga de novo: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes. E quanto a mim, finalmente, depois de muito buscar, depois de muito quebrar a cara, eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus
rocha da minha salvação. Levante os seus braços, as suas mãos ao Senhor, em nome de Jesus, e glorifique o nome do Cordeiro de Deus. Não é à toa que está escrito, querido: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, Ele é separado, Ele é santo. E Ele também disse: agora vocês sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Se santo é separado, no nosso português seria: e quanto a vocês, assim como eu não me misturo, não se misturem, diz o Senhor. Amém? Vamos fazer Pai Nosso. Levante suas mãos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós te amamos e porque o Senhor nos atraiu. Seja sempre, sempre todo homem mentiroso e só o Senhor verdadeiro. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. E nós queremos te dizer, Senhor, que desejamos o leite puro, o leite genuíno. Senhor, nós desejamos o leite puro, o leite genuíno. Nós não queremos, Pai, comer numa mesa que o Senhor não pôs para nós. Nós não queremos nos alimentar de um alimento adulterado, vencido, misturado. Nós não queremos um remédio com data de validade. Nós queremos a raiz de Jessé. É isso que nós queremos. Nós queremos o pão da vida que desceu do céu. Nós queremos a água viva que a samaritana só veio entender depois. Oh, aleluia! E nós queremos aquilo que vem do céu, o maná que vem do céu, o pão da vida que é o Cordeiro de Deus. E nós não queremos estar mergulhados, papai, nessa cultura podre, idólatra, sutil, sagaz, adulterada, falsificada. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, nós vamos cantar a oração que Jesus fez. E vamos dizer na nossa vida: venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é no céu. E você vai fazer dessa canção a sua oração. Deus está preparando uma igreja santa, imaculada, pura, sem mistura.